Olha só, e o STF avalia que declarações recentes do presidente Donald Trump, retratando Jair Bolsonaro como perseguido político e sugerindo asilo, pode indicar que o ex-presidente poderia estar planejando uma fuga para os Estados Unidos para evitar a prisão. Quem está apurando isso, acompanhando, é a Janaína Camelo, que chega agora no 3 em 1 e vai nos dizer quais outros elementos levaram os magistrados a construir essa ideia de uma possibilidade de fuga. Janaína Camelo, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Kobayashi. Inclusive, o STF acabou de ser acionado com um pedido de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro, ele sendo réu no STF, né, com a alegação ali de que existe, de fato, um risco de fuga dele sair do Brasil para os Estados Unidos. Quem apresentou esse pedido ao STF, diretamente ali ao ministro Alexandre de Moraes, foi o deputado federal Rogério Correia, que é do PT, e ele alega o seguinte, que as recentes declarações de Donald Trump de que Bolsonaro seria ali uma vítima de perseguição política no julgamento no STF sobre a denúncia de golpe de Estado, isso acaba criando uma narrativa internacional que acaba ali justificando um pedido de asilo político para beneficiar Jair Bolsonaro. E aí, nesse pedido, Kobayashi, que ele apresentou ao STF, ali ao ministro Alexandre de Moraes, ele elenca alguns motivos, algumas razões que Bolsonaro já deu ali, segundo ele, já deu para que já existisse ali um risco dele sair do país, como, por exemplo, a viagem que ele fez para os Estados Unidos no final de 2022, declarações dizendo que mesmo ele, sem o passaporte, porque o passaporte dele está apreendido ali pelo STF, ele conseguiria sair do Brasil. A vez em que ele dormiu 2 noites numa embaixada, né, aqui em Brasília, ali, não houve ali uma justificativa plausível ali para que ele tenha ido dormir nessa embaixada, e também recentes declarações de Bolsonaro, públicas ali, defendendo que envolvidos no 8 de janeiro, que fugiram do Brasil, condenados, permaneçam no exterior, no caso ali na Argentina. Então, esse é o pedido que chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O deputado pede que, caso não seja possível a prisão preventiva, defende então outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e também impedir que Bolsonaro se aproxime de qualquer embaixada aqui em Brasília. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, trazendo todas as informações desse pedido de prisão de Jair Bolsonaro. A gente se vê aqui já já, Janaína Camelo, com mais informações. Eu quero chamar o Bruno Musa. Bruno, essa possibilidade de fuga do Jair Bolsonaro, em razão de ter dormido na Embaixada da Hungria, né, naquela ocasião, já foi várias vezes levada tanto ao STF quanto ao Procurador-Geral da República, e eles não pediram prisão do Bolsonaro. Como é que você vê agora esse novo pedido do deputado do PT, Rogério Correia, citando o risco de fuga do ex-presidente e pedindo a sua prisão, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Eu não tenho a menor ideia da intenção do Bolsonaro. Se ele tem a intenção de sair, não sair, ir aos Estados Unidos, permanecer aqui, não tenho a menor ideia. Qualquer coisa que nós falarmos aqui será conjecturar. Ao menos eu não tenho a menor ideia sobre isso, e acredito que ninguém saiba afirmar com toda a certeza do mundo. Portanto, isso para mim faz parte, de novo, sendo verdade ou não, que não sei, dessa grande narrativa que vai tomar conta para jogar a responsabilidade sempre no outro lado. Não estou fazendo juízo de valor em cima do mérito, o que é certo, o que não é certo das tarifas. Esse é outro debate que a gente já vem fazendo exaustivamente. Mas com relação a dizer que ele efetivamente está fazendo isso, ao pedir a prisão, você tem que ter dados concretos de que ele, de fato, estaria pensando numa eventual fuga. Não sei como que ele teria isso. E se tivesse, na minha opinião, ele teria que apresentar essas provas. Então, de novo, eu acho que faz parte desse grande circo dos dois lados que a gente vê das grandes narrativas, e a gente tem que aprender, ou temos que ter, digamos aqui, a coerência de filtrar tudo que a gente ouve e cada um ter a sua própria opinião. Eu só queria fazer um adendo adicional aqui, tomando a liberdade até de fazer um pouco na linha do que o Zé Maria comentou. Se de repente deixar aqui a bola quicando para nessa possibilidade, a gente vê que os três poderes estão se mexendo. Então nós já vimos aqui o que o Alcolumbre, o que o Mota falou, a gente vê já o judiciário também que se posicionou ali meio que nas entrelinhas, o executivo também fazendo suas falas, dando a entender que dobraria a aposta, veremos.
Eu não acho tão impossível que os poderes se entrelacem e a gente vê eles conversando entre si e que possa haver um recuo da parte do judiciário se ele sentir pressão em meio a essas tarifas. Veja bem, imaginemos o cenário que essas tarifas permaneçam e o Lula resolva dobrar a aposta, ou seja, vou retaliar. Ok, coloco 50% também nos preços das importações dos Estados Unidos. O Lula tem um grande problema aqui. Graças aos seus gastos exacerbados, isso é economia básica, depois de algum ciclo econômico e nós chegamos nele, o dinheiro perde poder de compra, tem inflação. A inflação tira a popularidade dele. Se ele coloca essas tarifas, é mais inflação ainda com produtos mais caros vindo dos Estados Unidos, que representam 15%, 16% do total de nossas importações. Produtos mais caros, mais inflação, próximas eleições, quando ele já tem um problema de corrosão do poder de compra, especialmente dos mais pobres, não me parece difícil que esses poderes conversem entre eles e que haja como não necessariamente algo externalizado, mas que vamos talvez colocar um freio nisso aqui, nesse processo como um todo, perder prazos, deixar para responder depois, de maneiras sutis e estratégicas. Afinal de contas, no Brasil de hoje, a gente tem que olhar bem a fundo e com lupa o que está acontecendo. Fala, Gani. Eu concordo muito com o que o Bruno trouxe, o Musa trouxe, pelo seguinte, a gente tem uma ideia que tarifa protecionista é um remédio que você vai sair beneficiado quando você aplica e o outro é prejudicado. E, na verdade, eu tenho até uma visão diferente. Se o Brasil colocar tarifas protecionistas contra os Estados Unidos, isso significa um aumento da inflação aqui no Brasil, mesmo que de uma maneira momentânea, mas traz um encarecimento do processo produtivo e que vai ser repassado nos preços. Portanto, a melhor reação seria não fazer nada, né? A tarifa protecionista é um veneno que se volta contra você. O Brasil era amplamente protecionista na década de 80, tinha uma hiperinflação e a atividade econômica aqui também patinava. Eu quero entender já o seguinte, já que você trouxe esse assunto, vamos fazer um exercício. O presidente Lula aplica a reciprocidade, até sugerida aí na nota dos presidentes da Câmara e do Senado, taxa os Estados Unidos nos seus produtos em 50%. O que fica caro imediatamente aqui? O que é mais exportado dos Estados Unidos aqui no território brasileiro? Fala aí, Gani. Não, o que a gente importa muito dos Estados Unidos, basicamente, é máquinas, equipamentos, a gente importa também derivados de petróleo e a gente importa tecnologia. Então, tudo isso ficaria mais caro. O processo industrial brasileiro ficaria mais caro. Portanto, aplicar uma tarifa protecionista prejudicaria o empresário brasileiro, principalmente aquele que fosse importador de matérias-primas e de máquinas dos Estados Unidos. E aí, Piperno, você que é a indústria futebol clube aí, explica pra gente. Vai ficar tudo caro, inclusive para a indústria que importa aí os materiais utilizados na indústria brasileira também, né? Em grande parte. Ou não? Explica. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa observar. Se por acaso o Brasil resolve retaliar na mesma medida e os Estados Unidos dobram de 50 para 100, né? Não vai mudar tanto pro exportador brasileiro, porque com 50 ele já tinha perdido, ele já perde totalmente a competitividade. Então, com 100, enfim, a partir desses 50, 70, 80, não vai mudar mais tanta coisa, porque com 50 ele já está praticamente fora do jogo. Agora, se o Brasil resolve adotar as mesmas tarifas, tem isso aí que você falou, esse encarecimento em processos produtivos. É por isso que, pelo menos por enquanto, corretamente, o Brasil não tem falado em também aplicar essa taxação às importações americanas. O que o Brasil já aventou é a possibilidade, por exemplo, de quebra de patentes. Aí é uma outra história. Então, claro que aí prejudicaria fabricantes americanos, provavelmente aqueles já instalados aqui no Brasil, inclusive. Muitos deles já instalados aqui no Brasil, inclusive. É uma outra forma de retaliação. Medicamentos, principalmente. Enfim, né? Exatamente, medicamentos, assim como, por exemplo, recorrer à OMC, que aí é um processo de mais longo prazo, mas que também é um caminho já adotado pelo Brasil em outros momentos, até mesmo no governo Fernando Henrique. Agora, quanto à história de pedir a prisão preventiva do presidente Bolsonaro por
suposições aí de fuga e tudo mais, eu diria que, sabe, eu sou contra esse tipo de presunção. Eu acho que a justiça e o direito se fazem com fatos. Esse tipo de presunção é muito perigoso e eu me lembro, inclusive, em 2017, de uma capa da revista Veja dizendo que o presidente Lula já tinha tudo pronto para pedir asilo na Itália, que foi uma bobagem danada, uma vigarice, porque não aconteceu absolutamente nada disso. Inclusive o presidente do Brasil chegou a deixar o país 2 vezes durante aqueles processos, sempre dizendo que voltaria para disputar a eleição um dia. Foi preso, voltou, disputou a eleição e ganhou. Então, esse tipo de ilação é muito perigoso.